10 horas e 28 minutos. Esse é o Assuntos Aleatórios Podcast. Bom, hoje então falaremos sobre mais um anime aí, né? Na 14ª indicação de animes. E amanhã, ou talvez na outra semana, eu vou falar mais sobre esse anime, né? Mas hoje eu vou trazer só como indicação um anime aí, né? Esse anime que eu vou falar hoje, né? E o anime que eu vou falar hoje com vocês é o anime Psycho Pass, anime que foi lançado em 2012, né? Que foi a adaptação de um mangá, né? Que veio antes, e em 2012 vem o anime, né? E o anime tem como gênero cyberpunk, gênero policial, suspense, ação e é disso que eu vou comentar um pouco com vocês a respeito desse anime aí, né, no decorrer do episódio. Mas bom, então o anime começa eu vou falar da primeira e a segunda temporada até o filme, né. Quase que eu me esqueci de falar esses detalhes, né. Até porque lançou 2 temporadas esse ano, né, onde não tem ainda os principais protagonistas aparecem na última, né. Foram lançados esse ano 2 temporadas a mais, né? Que seria a terceira e a quarta esse ano. Que aí é 1 hora cada episódio, né? 8 episódios de 1 hora. Eu não sei se eles tentaram copiar a Netflix ou algo do tipo. Mas enfim. Então o anime ele começa no primeiro episódio, né? Com a protagonista, uma das principais protagonistas do anime, né? Que é a Akane Tsunemori, né? Tsunemori Akane. Ela é uma inspetora daquele regime o qual o Japão vivia na época, né? Era um Japão de 2100 e poucos, um Japão futurístico. E no decorrer dessa época aí havia um sistema, né? O qual analisava o coeficiente criminal das pessoas, né? E esse sistema se chamava Psycho Pass, que é o nome do anime, né? O título do anime. E é interessante que como o funcionamento desse sistema, ele era mais ou menos assim, né? Ele verificava o quão perigoso era a pessoa, pessoas que aparentavam ser normais, aquele sistema via aquilo como as pessoas poderiam aparentar ser normal, tá ligado? Só que aí o sistema via naquilo algum erro, sabe? Eles avaliavam a mente das pessoas e tinha um certo número, né? Que é o coeficiente criminal das pessoas, né? O quão perigosas as pessoas são, né? Como elas poderiam cometer um crime ou algo do tipo. Aí o sistema avaliava aquilo e conforme as providências ou matava ou encaminhava para um sistema psicológico, né? E nisso tinha um departamento de polícia que era comandado por os superiores lá, né? Os inspetores e mais uma milícia, né? Que eram pessoas que eram criminalmente perigosas, né? Porque a sociedade na época vivia naquele regime onde uma máquina, né, uma inteligência artificial controlava os sentimentos das pessoas e essas pessoas, o qual foram encarregadas para ser milicianos eram criminosos, né, ex-criminosos que não tinham serventia nenhuma, né, só agiam conforme o sistema, né. E nisso a protagonista, a Akane Tsunemori, ela é chamada, né? Ela é convocada a participar de uma missão lá, né? Que seria a primeira missão dela na primeira temporada. Então aí o cara lá explica pra ela, né? Como é que funciona, né? Que é o Ginoza, se não me engano, que era inspetor na época, né? Aí na segunda temporada ele se torna criminoso latente, né? O Ginoza explica pra ela como é que funcionava e tudo mais. Aí eles já estão numa primeira missão, né? É aí que já vem a questão filosófica da coisa, né? Porque É aí que já vem a questão filosófica
a questão filosófica do anime, né? Porque já aparece já uma cena já de início onde tem um cara lá, né, que ele sequestra uma guria e essa guria lá, o cara espanca a guria, o cara tava bem louco, né? Ele espanca a mulher, ele faz umas coisinhas a mais, já que já aparece. Já no primeiro episódio já começa pesado, né? O primeiro episódio da primeira temporada. Até que ele fala também uma parte que, de certa forma, eu achei interessante, né? Que o sistema civil, né? Que é o Psycho Pass, avaliou aquele cara como um criminoso, né? Aí ele disse que ele tentava se controlar ao máximo, né, para não revelar a verdadeira natureza dele, né? Ele tentava se engajar na sociedade, tentava ser discreto, tentar ser uma pessoa normal, porém o sistema não deixava, né? Aí tu imagina que louco, cara, o quão louco seria, tipo, o mundo tá sobre o comando de uma máquina. Aí essa máquina aí tu pode ser normal, né? Não, tu pode ter um certo tipo de ética, mas aí aquela máquina ela avalia teus desejos e os teus sentimentos e diz que tu não corresponde ao padrão daquela sociedade, né? E que tu deve ser morto ou preso. Imagina que loucura. É aí que já começa a reflexão desse anime, né? É aí que já começa a reflexão desse anime, né? Até que então eles estão lá procurando por esse cara, né? Até que eles encontram, aí o cara foge, até que começa o protagonismo das armas nesse anime, né? O cara apontou a arma pro Kougami, né? Que é um dos protagonistas, ele apontou a arma pra esse cara e avaliou o nível de criminalidade dele e acabou eliminando o cara, né? E acabou eliminando o cara daí, né? Aí depois tem uma outra parte do primeiro episódio onde a guria tá lá toda desesperada, né, ensanguentada, porque o cara que tinha sequestrado ela saiu correndo com a guria no colo, né? A guria já tava espancada, tava toda ensanguentada. E ele sabia que aquilo provavelmente ia criar um efeito sombra nela, né? Uma espécie de efeito sombra, assim, né? Ela não ia ser mais a mesma, ela poderia também ser uma criminosa, né? Porque o psicopass dela já estava danificado, né? O psicológico dela. Até que então, depois que ele foi morto, a guria tá lá ensanguentada e o Kougami aponta a arma pra ela, né? E quando ele aponta a arma pra ela, ele vê que o psicológico dela estava tudo danificado mesmo, né? E que, de certa forma, ela poderia ser um perigo para a sociedade, né? Aí a Tsune Moriakane, ela acreditava que ela tinha salvação e tudo mais e acaba atirando nele, né? Acaba dando um tiro nele. Aí depois ela acalma a guria, né? Ela diz que vai ficar tudo bem e tudo mais, vai ficar tudo bem. Aí depois disso termina o primeiro episódio. Eu acho que deveria ter mais alguma coisa, né? Mas então assim deu pra entender como é que funciona o anime, né? Que é uma sociedade que na época assim, ela é uma sociedade futurística, o qual uma inteligência artificial que avalia o teu psicológico de acordo com a ética daquele sistema. De acordo com a ética daquele sistema te avalia e cabe ao sistema ou não dizer se tu é uma pessoa adepta ou não, né? Aí eles vão te matar e vão mandar aqueles sistemas deles lá, aqueles sistemas governamentais, né? É uma tecnocracia total, né? Uma sociedade de controle mesmo, o qual eles vivem, né? É isso que deu pra interpretar assim de primeira no anime, né? E é interessante porque deve ter mais coisas no mangá, né?
Porque dizem que tem coisas que aparecem no mangá que nesse anime não aparece muito, né? Então depois, e aí o protagonismo ao decorrer do episódio vai passando pro Kougami, né? Porque também tem um episódio que eu achei muito interessante, onde havia uma indústria, né, que fabricava máquinas, né? Fabricava robô, né? Uns robôs lá, o drone. Uma indústria que fabricava drones. E nisso eles avaliavam o Psycho-Pass dessas pessoas, né? Se os caras eram aptos ou não, né? Pra viver em sociedade, né? Sendo que eles eram aquela classe subserviente, né? Até que teve um cara lá que ele tinha um Psycho-Pass totalmente quebrado, né? O cara era totalmente fodido emocionalmente, porque ele sofreu uma espécie de bullying na empresa, né? E essa empresa estava tendo assassinatos em séries lá dentro da empresa envolvendo essas máquinas, né? Tipo, os caras eram mortos pelas próprias máquinas. Aí então o Kougami, a Tsunemori, o pessoal lá, ele é acionado, né, para investigar o caso. E o Kougami acaba descobrindo, né, que realmente o cara lá que sofria bullying na empresa era o assassino em série, né, que matava os outros colegas, né, os outros funcionários, né. E ele descobriu isso, né. E de certa forma também eu parei e refleti um pouco sobre esse episódio, né. Eu achei esse episódio bem interessante nesse quesito assim, né, que também tem essa coisa que eu falei, né, essa coisa tipo efeito sombra, né. Efeito sombra, pra quem não conhece, é um livro, se não me engano, que quem escreveu foi o Jung, né, se não me engano, que é aquela coisa que eu não cheguei a ler esse livro, eu só vi umas análises desse livro assim pela internet, né? Mas esse livro fala sobre a questão de como uma pessoa normal, assim, norme, qualquer pessoa, em segundos, quando acontece alguma coisa com ela, ela já muda de figura, né? Ela revela uma treva, uma sombra interior, né? É isso que aborda esse livro, né? Por isso que eu tô usando essa referência de efeito sombra, né? Porque é o sistema que expõe isso, né? Aquele sistema que eles estavam submissos expõe isso, né? Não eles precisariam se expor, né? Expor a sua verdadeira natureza, no caso. Então depois, no decorrer do episódio, também surge um outro ocorrido, né? Que o Kougami, ele era um ex-policial, né? E ele se tornou um miliciano por conta de que mataram o parceiro dele. Aí ele vai investigar o caso, né? De quem matou o parceiro dele, só que aí o coeficiente criminal dele sobe, né? Aí nisso ele acaba se tornando um miliciano, né? Acaba se tornando um servo, né? Um subserviente daquele sistema, né? Pronto para morrer a qualquer momento, né? Tipo um cão de caça, né? Como eles chamavam, né? Aí ele descobre, né? A Tsunemori, no caso, descobre que, de fato, né? O cara que matou o parceiro do Kougami existia porque esse cara matou a amiga dela, né? Que era o Makishima Shogo. Makishima, né? E é interessante porque aí no decorrer dos episódios, no episódio 12, se não me engano, né? Que ele descobre que o Makishima existe, né? Um outro protagonista, que é o vilão. Acaba aparecendo uma questão interessante, né? Que o objetivo do Makishima era confrontar o sistema, né? O sistema civil, né? A tecnocracia da época, né? E nisso de confrontar o sistema civil, né? Confrontar toda essa tecnocracia, ele era um cara visto como um criminoso assintomático, né? Ou seja, ele poderia fazer o que quiser, poderia matar, poderia roubar, mas ainda assim o sistema não reconhecia ele como um cara criminalmente perigoso, né? E nisso ele incentivava as outras pessoas, ele manipulava as outras pessoas a despertar, né? Era uma espécie de despertar contra esse sistema, né?
Aí vem aquela coisa meio clássica, né? Meio tradicional, né? Da ideia do cara que vive num sistema, aí ele quer ser revolucionário, né? Ele quer revolucionar, espalhar o caos e tudo mais, né? Aí vem aquela coisa tradicional, né? Só que nisso o protagonista, o Kougami, ele tinha que quebrar certos padrões, né? Porque ele era uma peça daquele sistema, né? Sendo ele uma peça daquele sistema, ele não poderia matar o Makishima com as próprias mãos, né? Em vingança do que ele fez com o amigo dele, né? Então ele acaba quebrando essas regras e indo atrás do Makishima, né? Pra matar ele com as próprias mãos, né? Aí eu tinha dito anteriormente, né? Do protagonismo com as armas. Nesse caso, eles não usavam aquelas armas feito com pólvora, né? Arma de fogo, né? Era arma onde verificava o que se passava na tua cabeça, se tu era uma pessoa mentalmente estável ou não, e conforme a arma vai te dizendo aquilo, a arma vai te matar ou vai te dar um tranquilizante, né? Algo do tipo. Então nisso o Kougami ele também tinha que se livrar daquela arma, né? Daquela Dominator, né? E conseguir um revólver, né? Ele conseguiu um revólver lá pra matar esse cara, né? Então na primeira temporada, então ele mata o Makishima, né? Ele mata o Makishima, né? E a Tsunemori, que é uma das protagonistas, ela não consegue meio que capturar ele, né? Mas o protagonismo dela nesse anime era mais assim que ela viu um monte de coisa, ela viu um monte de morte, só que a mente dela continuou limpa, né? E é por isso que coube todo esse protagonismo dela, né? Que na primeira temporada, assim, eu achei justo de certa forma, né? Mas na minha opinião mesmo o protagonismo foi pro Kougami e pro vilão, né? Que seria o Makishima, né? Porque eles eram iguais, né? Eles tinham os ideais de que aquela tecnocracia estava ferrando com o livre-arbítrio das pessoas, né? E sem as pessoas se expor, né, à sua verdadeira natureza, o sistema no qual eles viviam faziam isso, né? Ou seja, era uma coisa de lei natural, né? A lei da natureza que põe as pessoas mentalmente estáveis a viver naquela sociedade e descarta as pessoas ferradas, assim por se dizer, né, mentalmente. Então o anime num todo eu achei assim interessante, né? Pelo menos na primeira temporada, né? Aí então vem a segunda temporada, né? A segunda temporada então já não tem mais o Kougami, né? Já não tem mais o Kougami como protagonista e sim a Tsunemori, né? Que o vilão da vez também, né? A gente não pode se esquecer que nesse anime o protagonismo também vai bastante pros vilão também, né? E o vilão da época, que era o vilão da segunda temporada, né? Que é o Kamui, né? É o Kirito Kamui, né? O cara tem o nome de um personagem de um outro anime, né? Kirito. Esse personagem, o Kamui, ele é... Aí vem a loucura, né? Ele é um amontoado de corpos, assim, por se dizer. Ele não é uma pessoa em específico, tá entendendo? O personagem, o vilão, né? O vilão e protagonista, ele é uma reconstrução facial, hormonal, vários tipos de reconstrução de pessoas que sofreram um acidente, né? E num desses acidentes estava o protagonista, né? Que ele acabou meio que sobrevivendo, mas estava todo desfigurado, né? Então o sistema daquela época, né? O sistema civil, ele agiu em parceria com uma indústria farmacêutica para reconstruir, né? Fazer reconstrução facial, né? Aí tu vê a profundidade disso, né? A loucura, né? Eu achei interessante isso aí também, né? E esse cara, ele não tinha um perfil psicológico específico, né? Porque
como ele era uma reconstrução facial de várias pessoas, né? Uma reconstrução de várias pessoas, né? Não era uma pessoa em específico, era uma pessoa que tinha difícil entendimento, assim por se dizer, né? Até que então esse vilão ele tinha como objetivo descobrir se as pessoas que controlavam o sistema civil eram realmente puritanos, assim, né? Ele queria saber se essas pessoas tinham a mente totalmente pura, né? Se não eram pessoas aptas a cometer crime, né? Ou seja, o objetivo dele era questionar o sistema, né? O objetivo deles era confrontar o sistema, né? Confrontar e questionar o sistema ao mesmo tempo, né? E nisso a Tsunemori ela tenta prender ele, né? Ela vai lá e tenta prender ele, até que também tem a questão que, como ela era uma pessoa mentalmente estável, né? Ela se mantinha instável em qualquer situação. Ela tinha um subordinado dela, né? Que era um infiltrado da chefe encarregada do sistema, né? Da pessoa que controlava o sistema. E esse cara tinha como objetivo de escurecer a mente dela, né? Acinzentar assim a mente dela, porque ela era uma pessoa que estava totalmente à frente do seu tempo, né? A Tsunemori Akane, até que ela é uma boa waifu, até assim por se dizer, ela me faz lembrar aquela mina da série Lista Negra. Não sei se vocês já assistiram essa série. Se vocês assistirem essa série, vocês vão entender, né? E assistir esse anime também, vocês vão entender o porquê, talvez. Mas eu achei um pouco parecida, né, com a personagem. Com a personagem da série Lista Negra. Mas assim, em contrapartida, cara, esse cara ele consegue, né, escurecer a mente da inspetora, né, depois que a avó dela é morta, né, assassinada, né, e ela descobre que o sistema civil era tudo uma mentira, né, que aquele mundo lá que eles viviam era uma utopia total, né, de que aquele mundo estava fazendo as pessoas subservientes e que aquilo mais cedo ou mais tarde ia gerar um caos, né? As pessoas iam acabar revelando sua verdadeira natureza, quer o sistema ou não, né? Então na segunda temporada deu para entender isso, né? Assim, pelo menos, né? Até que chega o filme também, né? O filme vem depois da primeira temporada, né? O filme vem depois da primeira temporada, né? Onde o protagonismo volta pro Kougami, né? Que aí o filme se passa ali em 2116, se não me engano, né? 2116, onde a sociedade vivia em guerra, né? Porque havia, como o Japão estava se expandindo, né, expandindo aquele sistema de inteligência artificial, né, eles estavam expandindo aquele sistema e começaram a transportar esse sistema para outros países, né, e num desses países para onde foge o Kougami, né, ele acaba se filiando a uma organização, assim por se dizer, terrorista que questiona, né, que quer questionar o sistema, né? Por quê? Por que ele quer questionar o sistema? Porque segundo o anime, o filme, né, do anime, de uma maneira geral, tem como protagonismo também o contexto onde o sistema civil, a inteligência artificial de controle da sociedade, vivia nas mãos de um ditador, né? E o Kougami, quando se une com essa guerrilha, ele quer descobrir como é que será que é a mente de um ditador, né? Será que um ditador é tão puritano assim a ponto de controlar o livre-arbítrio das pessoas? Ah, né? Como se... Isso chega a ser interessante, que pra mim eu vejo como ironia isso aí, né? Na minha humilde opinião, né?
Eu aposto que é claro que um ditador não é santo em lugar nenhum do mundo, né? Quer ele seja de qualquer ideologia, né? Então, quando eu assisti esse filme, quando eu vi que quando o Kougami voltou, né? Porque o protagonismo todo é do Kougami nesse filme, né, meu? Inclusive a galera que assistiu a segunda temporada, né, meio que reclamou disso, né? Reclamou disso, né? Que o Kougami não apareceu, né? Ah, o Kougami. E de fato, né, o personagem, o protagonista Kougami, ele é muito filosófico também, né? Ele cita vários filósofos também por aí, né? Ele é malandro, né? Ele é esperto, malandro, brabo também, né, nos combates, né? Ele cita isso também, né? Ele quer testar como é que se diz? A mente desse ditador, né? Esse ditador ele é tão puritano assim a ponto de querer controlar o livre-arbítrio das pessoas, né? Como as pessoas devem ou não se comportar, né? Então ele vai lá bater de frente com esse sistema, né? E já também com base com o que aconteceu na primeira temporada, né? Porque ele matou o Makishima, né? E nisso a Tsunemori vai atrás dele, né? Meio que aí é mais uma paixão ali, né? Naquele anime, assim. A Tsunemori meio que gosta dele, né? Ou ele gosta dela, né? Aí já é... Isso não mostra muito no filme. Quer dizer, mostra, só que lá na quarta temporada, né? Que foi lançada esse ano, né? Que eles aparecem, né? Mas ainda assim que o Kougami, depois que ele matou o Makishima, né, a Tsunemori meio que achou que ele queria também, ele era meio que a imagem daquilo que ele condena, né, a imagem daquilo que ele condenava, né, o cara que incentivava outras pessoas a espalhar o caos, a se libertar do sistema civil, né, do Psycho Pass da época, né. Então esse é o filme aí, então, né, o anime e o filme de uma maneira geral, né. Então o que eu achei desse anime, né? Eu assisti esse anime em 2017. 2017 que eu assisti esse anime, né? E revi esses tempos aí, eu assisti de novo, né? Todo ele. Assisti tanto a primeira, tanto a segunda e o filme também. Agora eu tô assistindo de novo o filme, né? Então eu achei que esse anime me fez refletir sobre muitas coisas, né? Ele vem também ele vem de encontro também com um livro que eu li esses tempos, né? Não é o relatório da CIA, né? Mas um livro que eu li sobre a questão de uma conspiração aberta, né? Uma nova ordem mundial, né? E que ela tinha que ser das coisas de dentro para fora, né? De certo ponto, né? E o anime mostrou. E o anime mostrou muito disso, né? Mostrou essa questão aí de que. Como é que será que é uma sociedade onde as pessoas ao nosso redor aparentam ser normal, mas aí quando vê tem uma tecnologia, né? Uma inteligência artificial que desmente tudo isso e expõe as nossas verdadeiras intenções, né? Por mais que a gente esconda. Então, como eu assim, tô sendo bem direto, bem trabalhando na lógica, assim, né, do fácil entendimento, do raso entendimento, né, do raso e do fácil entendimento, esse anime abriu minha mente para isso aí também, né, sabe? Bem interessante esse anime. E eu vou falar mais sobre esse anime ao longo do podcast aí. Talvez semana que vem, né, eu fale mais sobre esse anime, mas por enquanto fica só como indicação aí, né. E outra coisa também, outro detalhe importante, quando eu assisti o filme também eu tinha assistido o anime Ghost in Shell, Ghost in Shell, né, o nome aquele anime lançado em 92, 93, se não me engano, né. Aí quando eu achei uma certa semelhança desse filme, do filme Psycho Pass com o anime Ghost in Shell, né? Bem interessante também isso aí. Mas então por hoje sobre esse anime, por hoje é isso então, né?
só uma indicação aí, né? Vale a pena assistir. E ao longo da semana aí eu vou trazer mais algumas coisas sobre esse anime aí, né? Então, ficando por aqui então, valeu.